Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aí para o início desse capítulo novo do Livro dos Espíritos, dando sequência, né, às nossas leis naturais. Hoje a gente vai começar então falando sobre lei de destruição. Lei de destruição é uma das leis assim que geram às vezes mais dificuldade da gente entender como que a destruição ela funciona, né, ou estaria relacionada a uma lei natural criada por Deus. A gente tem assim um pouco de resistência, né, em relação à destruição, talvez porque a morte para muitas pessoas, ou culturalmente a gente foi herdando isso, né, de que a morte era uma destruição e o ser humano tem sempre um horror à morte. A gente tenta sempre evitar essa destruição final. Então, tudo que se refere àquilo que a gente acha que é uma destruição, a gente acaba tendo uma dificuldade de entender. Mas vamos ver, as colocações do Livro dos Espíritos são muito interessantes, né? Allan Kardec costurou muito bem esse tema, na minha opinião, e, claro, né, na minha modesta opinião. E aí a gente vai dividir essa aula então em 3 dias, tá? A gente vai começar hoje com os itens iniciais até o final dos flagelos destruidores. Depois a gente vai ter sobre as guerras e por aí vai, tá bom? Capítulo bem rico, bem interessante e vamos aprender juntos aí. A primeira pergunta, né, que o Kardec faz para os espíritos é se a destruição é uma lei natural. Então, justamente, talvez, né, já se colocando com essa dificuldade que nós seres humanos temos de entender a destruição como fazendo parte da própria lei, da própria natureza, né? Quando a gente vê uma cena desse tipo, né, um predador indo lá para se alimentar da sua presa, ele vai destruir aquela presa, ele vai matar a presa, a vida da presa vai ser destruída, tá? Então a resposta dos espíritos é assim, olha, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que a gente chama de destruição não é senão uma transformação e que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então olha que bacana essa colocação, porque aquilo que a gente acha que é o fim, né, que é o encerramento de algo, que é a destruição total de algo na vida, na verdade é apenas uma transformação. Né? A gente já estudou tanto aqui a respeito da morte, da desencarnação, como que o Espiritismo encara isso. Então a gente, quando morre, a gente não se destrói. A vida não acaba, a vida não é destruída com a morte do corpo físico, mas é uma transformação que tem por objetivo exatamente essa renovação e melhoramento dos seres vivos. A gente vai ver que a natureza, ela tem uma lei de equilíbrio perfeita. Então, quando a gente tem realmente ali os seres naquela cadeia ecológica de sobrevivência e de alimentação, a gente tem uma cadeia que funciona harmoniosamente na natureza. Então, os seres se destroem para se alimentar, mas isso tudo dentro de um equilíbrio. Nada é fora do equilíbrio. Aliás, quando acontece um desequilíbrio de uma das espécies, não é? Começar a proliferar demais, isso é que causa o desequilíbrio dentro da natureza. E olha só, a gente pode entender, como já estudamos lá na primeira parte, né, quando falava da criação, lá no capítulo 3, falando sobre criação, no Livro dos Espíritos, a gente viu os espíritos explicando para Allan Kardec que até mesmo no universo todo, num aspecto mais amplo, né, mais macrocósmico, os mundos também tem um tempo de vida. Os planetas, as estrelas, tudo tem um tempo e aquilo também vai passar por uma transformação e vai destruir, vai ser destruído, vai se transformar em outras coisas. Então, o Sol, a estrela que é o nosso ponto central do nosso sistema, o Sol que nos dá vida, o Sol que ilumina o nosso planeta e a própria Terra, isso vai durar muito tempo, bilhões de anos, mas vai chegar um momento em que esse sistema solar vai se destruir, se autodestruir, é uma renovação. O Sol, como uma estrela, tem um tempo de vida. E ele então vai, a tendência é que ele vá aumentando de tamanho, né, aumentando de tamanho até se transformar, aí tem muitas possibilidades aí de como esse fim da vida do ciclo solar vai acontecer.
tá? Ele vai se transformar numa estrela anã, ou ele vai, né, explodir e o sistema se destrói com ele. E toda a matéria que compunha esse sistema solar, a Terra e tudo que compõe o nosso sistema, vai virar uma nuvem de poeira e de gás que vai se transformar e, quem sabe, dar origem a um próximo sistema com os bilhões e bilhões de anos. É assim que as coisas acontecem na natureza, né? Deus fez essa criação perfeita, com equilíbrio entre criar e destruir, no sentido de renovação, de recriação em cima daquilo que foi destruído. O nosso corpo também, não é assim? Nosso corpo morre. O que acontece com a matéria que compõe o nosso corpo? Ela é destruída? Não, ela vai fazer parte da Terra de novo e vai se renovar e vai dar origem a outros corpos materiais nesse planeta, não é? A famosa frase, né, do Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, ou seja, nada se destrói, tudo se transforma. Tá? Então, perfeito. E aí tem, né, esse complemento que a gente já falou um pouquinho, que para se nutrirem os seres vivos se destroem entre si. Não é? Os espíritos informaram isso para Kardec, e está lá, olha, essa destruição, esse equilíbrio, né, de nutrição, de cadeia alimentar que existe na natureza, tem um duplo objetivo, para manter o equilíbrio na reprodução. Então, se não tivesse essa cadeia de um se alimentando dos outros, né, a gente teria um desequilíbrio na reprodução de algumas espécies, e isso seria totalmente prejudicial para o equilíbrio da vida no nosso planeta. E, obviamente, para reutilizar os restos desse envoltório exterior. Então, os animais se alimentam dos vegetais, uns dos outros, e nós, seres humanos, estamos nessa cadeia. Eu acho que nós somos o elo mais de desequilíbrio nesse planeta, vocês concordam? Porque a gente destrói muitas vezes sem necessidade, tá? Aqui talvez, né, para a gente só entender esse equilíbrio predador e presa, porque a gente olha às vezes aquelas cenas, né, do leopardo comendo o filhotinho de antílope, né, o urso comendo o salmão, o peixe. A gente fala assim, que dó da presa, da presa, né, daquele que vai ser morto, daquele que vai ser destruído. Mas a gente tem que ter um olhar mais amplo a respeito disso, tá? Não, dentro da lei natural, do mundo animal, não existe aspectos morais. Um animal não destrói o outro porque ele tem raiva do outro, porque ele tem ódio do outro, porque ele quer destruir, porque ele é inimigo do outro, porque o outro tem uma religião diferente, pensa politicamente diferente. Não existe isso na natureza. Um animal só vai se alimentar do outro quando ele está com fome para a sua sobrevivência. É isso que mantém o equilíbrio. Então, quem estuda, não é, os ecossistemas, as leis da ecologia, é perfeito você entender que tudo está dentro de um equilíbrio e que se esse equilíbrio é mantido, está tudo certo. As coisas funcionam harmoniosamente. Quando ocorre algum desequilíbrio, né, como a gente vai ver aí em alguns exemplos, aí as coisas começam a se complicar. Então tá a frase que eu disse para vocês, né, do Lavoisier, famoso estudioso químico francês. Ele dizia assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Muito bom. Então, Kardec perguntou assim, mas se a lei de destruição ela é necessária, se ela faz parte da nossa vida, por que então a natureza nos dá o instinto de preservação e conservação? Porque a gente já estudou, não foi? No capítulo anterior, que o ser humano tem um instinto de sobrevivência, os animais, né? A gente tem um instinto de viver, de não se entregar à morte, àquilo que possa dar cabo da nossa vida. A gente tem isso. Então, se a gente sabe que a destruição também é necessária, por que a gente, né, tem esse instinto de conservação dado pela própria natureza? E, obviamente, a resposta é muito clara, fácil da gente entender. Porque a destruição, antes da época necessária, ela entrava o desenvolvimento do princípio inteligente, que é o espírito. Então, imagina nós, vamos trazer para o nosso caminho evolutivo, né, de seres humanos aqui. A gente reencarna com um planejamento, com um foco, com um objetivo, com um tempo previsto para durar essa encarnação. Isso tudo pode ser previsto.
tá? Programado para essa reencarnação. Então, quando a gente faz algo que vai abreviar a nossa vida, então a gente está indo contra esse projeto, contra esse planejamento, que é o melhor para o nosso progresso espiritual, para o nosso desenvolvimento. Por isso que então a gente tem sempre o instinto de conservação muito presente. A gente quer viver, a gente quer se manter vivo aqui, porque é esse o tempo que a gente precisa. Senão, assim, por qualquer desgosto, a gente iria, né, parar de comer, ia dar cabo da nossa vida e a gente ia entravar realmente o desenvolvimento do nosso progresso espiritual. Existe uma pergunta bacana, né, que eu acho interessante aí para a gente refletir nesses momentos de transição planetária que nós estamos vivendo. Kardec perguntou assim: a lei de destruição é a mesma em todos os mundos? Ou seja, em mundos mais evoluídos do que a Terra, em mundos em que a vida já acontece num nível diferente, né, entre os seus habitantes, entre os espíritos que habitam esses mundos, a lei de destruição é a mesma? O que vocês acham? Os espíritos falaram, né? Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Então, quando a Terra era um planeta primitivo e nós éramos homens, mulheres primitivos, a gente tinha também um jeito diferente de se alimentar, de sobreviver. Era tudo muito mais bruto, muito mais material de verdade. A partir do momento que a gente foi progredindo, moralmente, intelectualmente, principalmente, a gente foi descobrindo meios de preservar e manter a nossa vida de uma forma mais fácil, mais equilibrada. Então, hoje a gente é capaz de, através de tecnologia, por exemplo, cultivar alimentos sem você ter necessidade tanto de destruir, né, ou deveria ser assim, a natureza e outros seres vivos. Então, obviamente que os processos de conservação e destruição, à medida em que os mundos vão evoluindo, eles também vão se aperfeiçoando. A gente vai tendo cada vez menos necessidade de destruir a natureza, até mesmo os outros animais. Os espíritos já colocaram claramente que a tendência evolutiva nossa é que a gente vá diminuindo gradativamente até não precisarmos mais da alimentação em que tem que destruir um outro animal, um corpo, se alimentar de um outro corpo de um outro animal. Tá? A gente conseguiria entrar em processos mais sutis de alimentação através da respiração, através da absorção da própria energia solar e de alimentos, sabe, que não envolvam a vida animal. Isso é uma tendência, tá? Os espíritos colocaram claramente. Me lembro muito do André Luiz no livro Missionários da Luz, né? Quem já leu vai talvez se lembrar, quem não leu vale a pena ler, né? Leitura obrigatória, a série de André Luiz. Mas o André Luiz no livro Missionários da Luz tem um capítulo lá, capítulo 3, em que ele fala sobre vampirismo. E é assim, né? André Luiz vai visitar um matadouro de animais, matadouro de gado. E ele vê cenas assim chocantes ali, tá? E ele recebe uma instrução do seu orientador, que é o espírito Alexandre, falando sobre isso, sobre a necessidade que hoje ainda a gente ainda tem de, né, destruir, de matar os animais para se alimentar, mas que no futuro a gente vai mudando, o corpo humano vai se sutilizando e a gente vai conseguir então ter realmente processos de nutrição e de equilíbrio físico corporal que não dependam tanto da ingestão de carne de outros animais, tá? Muito interessante ali a explicação que o André Luiz dá nesse capítulo 3 do livro Missionários da Luz. Então, obviamente, que os mundos, à medida que evoluem, eles vão também sutilizando esses processos e equilibrando cada vez mais, né, a natureza com os seus habitantes e a necessidade de destruição vai diminuindo, vai se tornando, porque hoje a gente é o elemento de desequilíbrio no nosso planeta, tá? Se nós seres humanos estivéssemos mais de acordo com as leis desse ecossistema que é o planeta inteiro, a gente teria uma necessidade de destruição menor, tenho certeza disso, tá? Então, perguntaram assim, lá no Livro dos Espíritos, né? O homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? Porque aqui nós, seres humanos, a gente se acha assim, né? Que nós somos os donos do planeta e que tudo que a gente quiser a gente pode e que tudo que a gente quiser fazer não vai ter consequência nenhuma
e a gente pode matar, destruir, acabar com as coisas, desde que seja para o nosso benefício exclusivo e pessoal. Então, olha só, os espíritos responderam para Kardec, esse direito de destruição sobre os animais, ele é regulado pela necessidade de prover sua nutrição. Então, olha que os espíritos não estão proibindo a nutrição animal, né? Apesar da gente ter já estudado que a gente vai progredindo e deixando de ter essa necessidade cada vez mais. Mas se ainda é a questão, bacana, se é para se alimentar, a gente tem o direito de destruir um corpo de um outro animal para garantir a nossa subsistência e pela segurança. Então, bacana, né? Então vamos imaginar assim, olha, eu estou aqui dentro da minha casa, né? E aí a minha casa de repente foi invadida por um monte de baratas, tá? Vamos imaginar essa cena. E aí então eu olho aquilo e falo, não, mas eu não posso destruir os animais, coitada da minha irmã barata, né? Ela é um ser vivo também, ela faz parte da natureza, então deixa as baratas, porque elas são de Deus também, foi Deus que criou. Então, observe como a gente tem que ter, né, o equilíbrio e o bom senso, né? Allan Kardec foi chamado de o bom senso encarnado lá no discurso de quando ele foi sepultado, né, por Camille Flammarion. Ele foi citado assim: Kardec era o bom senso encarnado. A gente precisa ter muito bom senso, né, pessoal? Então é lógico, para garantir a minha segurança, a minha saúde, eu tenho que manter minha casa higienizada. Não vou deixar minha casa ser invadida por insetos, por animais que vão trazer risco para a minha saúde, né? Mosquito da dengue, escorpião, a gente está vendo aqui, né? Se você estiver na natureza, se um animal vem e vai te ameaçar a sua sobrevivência, você tem o direito de tirar a vida desse animal para preservar a sua vida. Então, esse limite da destruição na nossa vida é ditado por isso, pela necessidade de nutrição e segurança, ok? Fora isso, então, tudo que a gente vê de destruição, a mais do que esse limite da segurança e da sobrevivência, é um abuso na lei de destruição. Pergunta lá do Livro dos Espíritos, que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e de segurança? Da caça, por exemplo, né? Kardec faz essa pergunta. E a resposta é clara, olha, toda destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades. Olha essa imagem, né? É um caçador de elefantes. Então eu fico pensando assim, ok, esse coleguinha aí, ele tinha a necessidade de matar esse elefante para nutrir a sua vida, para comer a carne do elefante, porque senão ele ia morrer de fome? Creio que não. Uma necessidade de segurança, quer dizer, foi o elefante que foi lá e atacou ele e ameaçou a sobrevivência dele? Não, né, meus amigos? Então a caça, esse esporte que algumas pessoas gostam, quer dizer, que necessidade é essa de ter um troféu, né, de ter um elefante, ou as presas do elefante, né, que eram fontes de marfim, os dentes do elefante foram muito caçados por causa disso. Mas então tudo por uma necessidade egoísta, né? Por uma necessidade que não está dentro dos limites da lei de destruição. Então, para a gente repensar o nosso comportamento, será que quando eu estou destruindo algo, isso está dentro desses limites de sobrevivência e de segurança em relação aos animais, né? Importante a gente dizer. Eu acho chocante essa imagem, né? Porque é uma crueldade, é um egoísmo, é um prazer mórbido, né? Doentio de você ir lá matar um animal que não está te ameaçando, que não está te causando nenhum dano, que você não vai depender da sua sobrevivência de alimentação por causa disso, simplesmente pelo prazer, né, de falar, olha, eu tenho uma arma que é capaz de matar. Eu fui lá e fui capaz de matar esse grande animal e manter, de repente, um troféu lá. Tem gente que empalha as cabeças das caças nas casas, vocês já viram isso? Eu acho um horror, né? Mas enfim. E aí tem uma pergunta oposta até, né? Numa situação oposta daqueles povos que acabam possuindo um excesso de escrúpulo em relação à destruição dos animais. Então, aqui é uma cena típica da cultura indiana. Lá, eles não matam a vaca, os bois, os bovinos.
eles são considerados sagrados, os bovinos, tá? Então, realmente ali não tem consumo de carne bovina na cultura tradicional indiana. E aí Kardec perguntou isso, né? Se isso, né, não seria louvável. E aí os espíritos responderam assim, olha, nesses povos existe mais um medo supersticioso do que uma verdadeira bondade. Então talvez essa cultura, obviamente que eu acho louvável, eu acho bacana, mas por que só o bovino? Ah, então o porco a gente mata, a ovelha a gente mata, o frango a gente mata. Então por que só exclusivamente um tipo de animal? Porque aí entra numa adoração supersticiosa em muitos momentos, tá? Existe o aspecto positivo, louvável, porque você está preservando pelo menos uma raça animal, ok. Mas talvez lá, né, se você olhar lá dentro da cabeça cultural desses povos, talvez assim, não é por assim, olha, né, vamos preservar as vacas, porque, né, coitada, elas não precisam ser mortas para nos alimentar. Não tem essa compreensão muito, né, correta, vamos dizer assim, sabe, dessa bondade, né, interna em relação aos animais, mas é assim, olha, não posso matar essa vaca porque a religião não permite. Se eu matar essa vaca, eu vou ser castigado, então vamos preservar a vaca. Sabe, é uma coisa mais de medo supersticioso, né? Mas essas questões culturais são bem complexas, tá? Lá na Índia a gente tem isso muito, né, bem impresso, sabe, na mente, no comportamento das pessoas. E é difícil da gente simplesmente fazer uma crítica, mas é um alerta interessante para que as coisas sejam realmente mudadas dentro de nós por uma mudança real de comportamento. A bondade tem que ser natural e não um comportamento aparentemente bondoso, mas que no fundo é motivado simplesmente por um medo, tá? E vamos entrar nos flagelos destruidores, né? Porque esse item sempre trouxe muito interesse por parte das pessoas e às vezes a gente tem também algumas dificuldades de entender claramente a posição espírita, né? O que são flagelos destruidores? São episódios normalmente ligados a fenômenos da natureza que vão gerar um momento, um caos de destruição naquele momento em que eles acontecem. Então a gente tem aí, ó, tornados, né, como a gente está vendo nessa imagem, os tsunamis, os terremotos, as grandes secas, sabe? Os furacões, né? Todos os desastres naturais, as pestes, as pandemias, são considerados flagelos destruidores porque geram uma destruição, geram mortes em massa, ali um grande número de desencarnes por causa desses acontecimentos. Então, dentro da lei divina, qual é o objetivo disso, né? Qual é a finalidade desses flagelos destruidores acontecerem e causarem tanta dor, sofrimento, destruição? A gente fica falando assim, nossa, mas será que é um castigo de Deus? Será que Deus mandou isso para punir os homens, não é? Qual é a visão do Espiritismo sobre isso? Então, uma das perguntas diz com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade. E aí, então, a resposta dos espíritos inicialmente é essa, para fazê-la progredir mais depressa. Olha que interessante, não é castigo, não é punição divina. Então, os flagelos acontecem para que, através deles, a humanidade tenha um impulso para progredir mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, os flagelos, eles acontecem e realizam sim uma destruição, porque é inegável, né? Mas com o objetivo de provocar uma regeneração e um progresso naquela região, naquele povo, naquele mundo, tá? Enfim, quando a gente lança um olhar, né, essa é uma tabelinha aí não tão recente, mas que dá para a gente ver, por exemplo, a frequência de desastres aqui nessa coluna, nesse gráfico com os detalhes em amarelo, os desastres hidrometeorológicos, então furacões, tornados, né, enchentes, tsunamis, tudo ligado à água e a questões meteorológicas, de 1900 até 2005. Então olha só como a gente teve uma curva, né? A gente está falando tanto de curva, né, ultimamente.
Olha como a gente vê uma curva de aumento de frequência desses desastres ao longo desse século, desse último século que passou. E do lado de cá, mais em vermelho, a frequência dos desastres geológicos. Então aqui a gente está falando de terremotos principalmente, tá? Também houve um aumento grande, isso analisado por década lá no quadro de datas, né, do século passado. Então, por que aumentou esses desastres naturais em relação ao início do século XX? Tá? Por que em 100 anos teve tantos desastres a mais? Obviamente que muitos deles, principalmente os hidrometeorológicos, eles estão ligados à questão do clima do planeta, da atmosfera do planeta. E a gente não pode negar, meus amigos, isso seria tapar os olhos, tá? Quem pensa assim, que o ser humano não interfere no clima do planeta. Né? Então, a gente fala de aquecimento global hoje, isso é uma constatação. Ah, mas o aquecimento global não tem a ver com a ação humana. Olha, eu acho, né, que isso é uma posição negacionista, com uma palavrinha que a gente está escutando bastante ultimamente também. Porque todas as evidências científicas mostram na direção que, sim, a ação humana está interferindo no clima, está promovendo esse aquecimento do planeta. E esse aquecimento gera um desequilíbrio em circulação dos ventos, da umidade, no aquecimento dos oceanos, e isso gera essa frequência maior de fenômenos como furacões, tornados e etc. Tá? E dos geológicos, a gente não tem muita possibilidade de dizer que a gente está interferindo, né? Que é a ação humana que faz ter mais terremotos na crosta do planeta. Mas quando a gente estudar a Gênese, que é um último livro publicado por Kardec, lá no final da Gênese, pessoal, tem um capítulo maravilhoso, extremamente importante da gente ler e conhecer nos momentos que a gente está vivendo. Chama Sinais dos Tempos. E lá, Kardec, né, porque é um texto de Allan Kardec, Kardec vai explicar para a gente como que os momentos de transição, de revolução moral no globo, e a gente está passando por um momento de revolução moral, não é? De fase de transição planetária total. Então ele fala o quanto isso coincide com as fases de revolução física no globo. Então esse aumento no número de terremotos, de agitação interna na estrutura material do planeta coincide com a agitação no mundo moral do planeta. Tá? Então, interessante, né, avaliar tudo isso aí junto. Por que um flagelo destruidor poderia trazer um efeito benéfico na nossa vida? Tá? Porque as grandes tragédias, sabe, aqueles momentos, né, em que você vê um local, uma região, um povo, um país passando por uma grande revolução, uma destruição por causa de um flagelo, isso desperta o quê? A compaixão, a solidariedade, a fraternidade ao próximo. E a gente viu isso tantas vezes, aqui no Brasil, fora do Brasil, locais onde a gente tem, por exemplo, uma enchente, aqueles deslizamentos, que morreram tantas pessoas, que pessoas perderam tudo nas suas casas. A gente vê campanhas sendo feitas e mobilização de grupos para levar um auxílio para essas pessoas que perderam tudo, que não tem nada. As pessoas se mobilizam, as pessoas elas se abrem mais emocionalmente para ajudar o seu próximo. Talvez se não tivesse nada disso, a gente ficaria no nosso egoísmo. Né? É meu, eu quero para minha família, para minha vida e os outros que se explodam. Agora, quando eu vejo o sofrimento ali, né, ao vivo, né, daquelas pessoas que às vezes estão até próximas ou distantes de mim, eu me mobilizo para falar, ok, eu posso ajudar, eu posso colaborar, eu vou dar alguma coisa que eu tenha para ajudar essas pessoas a passarem por esse sofrimento. E quem sabe isso também funcione como uma forma da gente repensar os valores da nossa existência, né? O que é a vida? Né? Olha como a vida é um sopro. Um dia você está aqui, acontece um fenômeno ali em 10 segundos, um terremoto ali de 10 segundos, a gente pode não estar mais aqui, as pessoas morrem aos milhares por conta de um terremoto. Então a vida, a gente tem que valorizar a vida.
E imaginar, né, então, que a vida também possa continuar, que a vida não é só isso aqui. Então, os flagelos, eles dão aquele chacoalhão para a gente repensar a nossa vida material e os nossos valores espirituais. O que é a vida? Será que a vida continua? Como que será, né, que Deus faz tudo isso? E entender todos esses mecanismos. É uma oportunidade de crescimento, tá? Kardec perguntou numa questão algo super bacana da gente estudar. Perguntou assim: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores, né? Falou assim: ô Deus, pô, foi ruim, hein? Você tá só. Então é só através de lambada que a gente vai crescer e melhorar? Não tem outro jeito? A gente não pode aprender e evoluir através de outros jeitos? E olha, os espíritos deram uma resposta espetacular. Disseram assim: sim, Deus emprega outros meios e diariamente os emprega. Pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem quem não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Castigá-lo aqui não no sentido de punição, gente, mas no sentido educativo, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, quando a gente faz uma prova na escola e você não passa, você tem que fazer uma segunda chamada, uma recuperação, você fica de recuperação, isso não é um castigo porque você foi ruim. Isso, a escola ou o professor, o educador quer que você aprenda a lição e não sofra porque você não soube estudar. Não é esse o objetivo de punição, mas é um sentido de educação, tá? Então a gente tem, meus amigos, todos os dias a capacidade de escolher ir para um caminho de aprendizado e de equilíbrio. A vida é feita de oportunidades. A lei divina nos dá toda a liberdade e oportunidades para isso, mas a gente tem que saber aproveitar. Coletivamente, talvez a gente não estivesse aproveitando. Coletivamente, a gente estava num caminho que ia nos levar ainda para um desequilíbrio maior. Quem sabe uma pandemia como essa que a gente está vivendo veio trazer um chacoalhão daqueles, né, como raramente a gente viveu, nossa geração nunca tinha vivido isso, e fazer a gente reavaliar todos esses processos, todos esses caminhos, todas essas escolhas que a gente estava fazendo individual e coletivamente. Então, esse novo normal de que tanto se fala depois do coronavírus, como vai ser esse novo normal? Quer dizer, o que é que a gente vai querer construir depois disso tudo? A gente conversou um pouquinho disso na live da semana passada, não é? E essa é a oportunidade. Que escolhas diferentes você está fazendo? Como você vai querer que a sua vida retome? Como vai ser o seu novo normal? Você vai querer voltar igualzinho ao que era antes da pandemia? Entendeu? Será que era bom? Será que era um ritmo legal? Será que a gente estava saudável antes da pandemia? Ou a gente estava alucinando naquela correria louca, desenfreada, material? Não que o material não seja importante, claro que é. Mas a gente tem que rever valores, meus amigos, muito fortemente. Então, os flagelos destruidores, eles mudam o estado de uma região, segundo a informação dos espíritos, e mudam mesmo. E, normalmente, o efeito disso, né, esse progresso que vem depois que um flagelo destruidor acontece, ele vai ser percebido muito mais claramente pelas gerações seguintes. A gente ainda vai falar na semana que vem, na aula sobre guerra, né, o quanto também a gente tem, apesar de toda a tristeza e a destruição que uma guerra traz, o quanto isso depois, no pós-guerra, a gente tem aquele boom, né, de progresso e de possibilidades de caminhar de uma forma muito mais equilibrada. Então a gente vai estudar isso nas guerras. Mas mesmo nos flagelos naturais, olha, aqui a gente está vendo uma cena do tsunami do Japão, né, 2011. Então, chocante, né? Quem viu as cenas, vídeos inclusive gravados, uma coisa assim, né, destruidora, realmente. Mas com certeza deve ter trazido realmente uma chance de progresso, de revisão, principalmente da questão nuclear no Japão, né? Foi revista, porque afetou uma usina nuclear lá, né, Fukushima, e essa questão nuclear foi bastante revista ali no Japão. Olha só, né?
Natureza ali em caos, né? Gerando realmente uma grande destruição. Achei interessante, né, como os espíritos falam que esses flagelos causam mudanças físicas, inclusive. Olha que interessante. O terremoto de 2011 mudou a principal ilha do Japão em cerca de 2,44 metros. Ou seja, teve um deslocamento físico, geográfico a partir... Porque o tsunami foi a consequência de um terremoto inicial. Deslocou o eixo da Terra em cerca de 17 centímetros. Fez com que o planeta girasse um pouco mais rápido, encurtando o comprimento do dia por cerca de 1,8 microsegundos. Ah, mas isso não é nada, então. Mas olha só como um fenômeno desse alterou a estrutura física do planeta. Muito incrível isso, né? O terremoto de magnitude 8,8 do Chile, não me lembro o ano, acelerou a rotação do planeta e encurtou o dia em 1,26 microsegundos. Percebem como os terremotos dão um chacoalhão assim? O planeta está em movimento, né? O planeta está girando. Esse tempo foi encurtado. O tempo de duração de um dia foi encurtado. Lá em 2004, né, o famoso terremoto lá da Indonésia, em Sumatra, terremoto de 9,1, fortíssimo. Reduziu o dia em 6,8 microsegundos. Então, incrível, né? O efeito disso tudo a gente só vai realmente saber e perceber muito tempo depois. Mas, obviamente, que além dos efeitos morais que esses flagelos, então, trouxeram para a humanidade, fisicamente eles também conseguiram alterar a estrutura do nosso próprio planeta, tá? Então lá, olha, tsunami da Indonésia, né? Vamos pegar esse exemplo em 2004, quer dizer, é algo relativamente recente na nossa história, aproximadamente 228 mil mortos. Então muita, né? Foi uma devastação em toda a costa daquela região. E aí Kardec fala assim, mas então, essas pessoas que morreram nesse tsunami, as pessoas que morrem nos flagelos, elas não são vítimas disso? Quer dizer, elas não morreram de uma forma injusta? E aí os espíritos dão um conceito super legal na resposta, né? Uma resposta longa. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês um trecho. Olha. Ele diz assim, durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo. Mas depois da morte, ele pensa de outra forma, ele vai enxergar de outra maneira, né? Como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo não é um relâmpago na eternidade. Então, os sofrimentos que a gente chama, né, ou que a gente chama alguns meses e alguns dias, não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro, tá? E aí pergunta, mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas, né? Que é a pergunta seguinte. Então, se a gente considerasse a vida só por aquilo que a vida é materialmente falando, e o pouco que é em relação ao infinito, a gente atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. Então, os espíritos estão dizendo o seguinte, que quando são retirados esses espíritos coletivamente nessa grande quantidade, muita gente ao mesmo tempo, muita gente parou a encarnação ali. Mas é um momento de reavaliação, né? A gente precisa entender, meus amigos, a diferença entre morrer num flagelo destruidor, onde se morrem milhares de pessoas ao mesmo tempo, ou num curtíssimo espaço de tempo, como a gente está vendo na pandemia, e um fenômeno chamado expiação coletiva. O que é expiação coletiva? Expiação coletiva é quando desencarnam várias pessoas juntas num mesmo momento, através de um acidente de avião, né? Vamos colocar aqui, de um acidente de automóvel, enfim, sabe? Então morrem ali 5, 10, 15, 50, 100, 200 pessoas. É diferente de desencarnarem 300 mil pessoas num flagelo destruidor. Nas expiações coletivas, a gente vê o quê? Que esses espíritos são juntados, eles são colocados juntos para desencarnarem juntos, através de um mesmo processo, porque eles têm necessidades expiatórias semelhantes. Então,
Muito legal o estudo, mais uma vez, do André Luiz, tá? Em que no livro Ação e Reação, esse livro é fantástico, porque explica os mecanismos de causa e efeito da lei de ação e reação muito bem para nós. Então lá o André Luiz tem um capítulo em que ele fala sobre resgates coletivos. E lá explica então como que essas pessoas que têm uma necessidade kármica, uma necessidade de resgatar determinados débitos, elas são às vezes colocadas juntos no mesmo instante para que elas então passem pela expiação em conjunto. Mas isso é um número bem mais reduzido de pessoas, tá? Num flagelo destruidor, a gente tem morte de milhares de pessoas. E a gente teria que pensar assim, mas então todo mundo que morreu lá no tsunami da Indonésia, todo mundo que está morrendo agora na pandemia do coronavírus, estava programado no mapa reencarnatório que eles iriam desencarnar agora? Sabe? É difícil de fazer essas afirmações, tá? Mas o jogo de causa e efeito é sempre muito dinâmico. Então, quem desencarnou num flagelo destruidor estava sujeito sim às causas e efeitos das suas existências passadas, tá? Por que pessoas desencarnam e outras não desencarnam num flagelo destruidor? Por que pessoas que contraem coronavírus, umas morrem e outras não morrem? Então, é um jogo complexo, meus amigos. A gente não pode dizer só assim, olha, então, pessoa morreu num desastre de avião, porque na outra encarnação ela empurrou as pessoas num precipício e elas caíram de uma altura e morreram destroçadas lá embaixo. Isso é um raciocínio muito simplista, tá? Um monte de coisas são levadas em consideração numa lei de causa e efeito. São muitas causas e muitos efeitos acontecendo ao mesmo tempo, né? E é difícil da gente fazer essas afirmações muito categóricas. Na expiação coletiva, a gente tem isso mais facilmente entendido, tá? Mas nos flagelos destruidores, aqueles que desencarnam, né, desencarnam e o processo continua, o evolutivo continua. Se não era exatamente o momento dele desencarnar ali, eles vão ter compensações em encarnações futuras, como está aqui no Livro dos Espíritos, tá? Vamos ler o livro Ação e Reação do André Luiz, porque ali explica muito detalhadamente todas essas possibilidades de entendimento dessa lei. Então ali ele fala sobre, né, resgates coletivos, ele fala sobre débitos aliviados, débitos agravados, débitos estacionários. Então é um jogo complexo, pessoal, né? Principalmente porque a gente está lidando com vidas humanas, cada vida tem uma história ali. Não é fácil de você querer dar uma opinião assim sobre a vida das outras pessoas. Ah, o fulano morreu porque tinha que morrer mesmo, né? Aqui foi um episódio lá da Boate Kiss, lembra? Em Santa Maria, né? Onde faleceram muitos jovens ali, mais de 200 desencarnações. Uma questão de resgate coletivo, né? Com certeza, nesse número sim. E aí, diante de flagelos como, por exemplo, a fome, né? Tem pessoas, milhões de pessoas morrem de fome no mundo, então é um flagelo, tá? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus e demonstrar seus sentimentos de abnegação, fé e amor ao próximo. Então, claro, meus amigos, né? Vamos imaginar ali uma seca numa região como a África é tão sujeita a essas questões climáticas. Então, beleza, quem está vivendo ali tem uma grande chance de desencarnar por fome. As crianças são muito vulneráveis a morrerem de fome, desnutrição. Então, a gente vai olhar, né, do nosso auto-orgulho e egoísmo e dizer assim, ah, então, são espíritos resgatando seus débitos do passado. Ou a gente tem que aproveitar isso coletivamente como humanidade e falar assim, ok, é inadmissível que se morra de fome no mundo. O que é que a gente pode fazer? Como a gente pode ajudar? Porque vamos transformar esse tipo de situação para que não exista mais esse tipo de possibilidade. Quem está resgatando débitos através de uma expiação, morrendo de fome, vai resgatar esses débitos de outra forma. Vai aprender a lição de outra forma. Mas a humanidade tem que progredir. Senão a gente vai justificar tudo pela lei de ação e reação e das reencarnações.
Ah, não, é a necessidade que os espíritos têm de resgatarem seus débitos. Deixa lá, deixa morrer de fome, deixa morrer depois que, né, o tsunami passou. Né? Aliás, sobre o tsunami, vocês devem conhecer o livro, não é? Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Franco. Nesse livro, gente, chama Transição Planetária, o Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito desencarnado, ele vai participar das atividades de socorro logo depois do tsunami da Indonésia, em 2004. Então ele mostra o panorama pelo lado espiritual de um flagelo destruidor. Interessantíssimo esse livro, vale a pena a gente ler. Tá? Então, é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? A gente pode mudar, diminuir os efeitos de um flagelo? Aqui a gente está vendo cenas lá de Mariana, tá? Na época do rompimento da barragem em Mariana. Quer dizer, foi um flagelo destruidor, morreu um monte de gente, Mariana menos, Brumadinho muito mais. Mas seria evitável? A gente poderia ter evitado isso? Então, os espíritos responderam, olha lá, questão 741. Muitos desses flagelos são resultado da sua imprevidência. Então, claro que essa situação que a gente está vendo aqui não foi um fenômeno da natureza, foi uma imprevidência do ser humano. Coronavírus, que é o que a gente está vivendo, é um flagelo destruidor, gente, com certeza, não tenham dúvida, né? Um vírus novo, uma mutação que acabou, né, sendo gerada aí, a grande ideia mais aceita é que surgiu realmente lá na Índia, no mercado de animais. Olha que coisa interessante, né? Na cidade de Wuhan. E esse vírus começou então, né? Fez uma mutação, começou a se desenvolver no organismo humano e gerando todas essas possibilidades aí terríveis que a gente está vendo, né? Devastando o sistema respiratório, a parte inflamatória do ser humano. Mas, enfim, né? Será que se a gente tivesse um tipo diferente de alimentação, porque lá na China eles comem tudo. Os mercados de animais têm tudo, e animais vivos. Então tem morcego, tem cobra, tem cachorro, tem lesma, tem gafanhoto, entendeu? Eles comem de tudo, os animais ficam vivos nesses mercados. Eles são mortos na hora para o comprador levar. É aquela sangueira, aquela higiene precária, no meu modo de ver. Isso tudo provavelmente foi um dos fatores que gerou o aparecimento desse vírus, né? Mas tudo tem uma explicação acima, não é, pessoal? Essa é a explicação biológica para o surgimento do vírus. E olha lá, né? É uma pandemia. Esse é um gráfico de 14 de maio, então de 5 dias atrás. Né, o número de casos, 4 milhões de pessoas contaminadas por esse vírus, mais de 300 mil mortes, hoje a gente está com mais, né, a estatística mais atual. Então, olha só, né, uma pandemia que já causou mesmo, mais do que o número de mortes do tsunami. É um flagelo destruidor, total. Aqui um exemplo do país, Israel, que é um país que tem um clima desértico, né? Praticamente Israel é um deserto, mas hoje não existe falta de água em Israel. Eles conseguiram desenvolver uma tecnologia de dessalinização da água do mar. Então é uma tecnologia que eles exportam para o mundo, que eles divulgam para o mundo. Então eles tiram o sal da água do mar, porque eles têm uma costa marinha, e essa água é uma água potável, é uma água que se transforma para consumo humano. Então não tem mais falta de água num país como um deserto. Né? Esse é um dos grandes dramas do mundo, a falta de água potável. Tá? Olha como a gente pode mudar um flagelo, né? De uma seca, de uma região árida. Eu tenho que usar a minha inteligência para encontrar saídas. Tá? E eu queria encerrar mostrando para vocês isso aqui, né? Da peste bubônica, que foi uma pandemia, tá? Que aconteceu lá na Idade Média. Morreram muitas pessoas, gente. Se a gente está falando em 300 mil, 400 mil mortos pela Covid-19, a peste bubônica matou 200 milhões de pessoas. Praticamente era 1/3 da humanidade da época. Isso lá por volta de 1350, né?
E foi uma bactéria transmitida pelas pulgas dos ratos pretos que viviam nos esgotos da cidade. Então, o que aconteceu? Olha que interessante, olha o equilíbrio da lei de destruição do começo dessa aula. Houve um aumento, uma proliferação desses ratos nos ambientes urbanos. Por que os ratos aumentaram nos ambientes urbanos? Porque houve um declínio no número de gatos que eram predadores dos ratos. Por que teve um declínio no número de gatos? Porque eles tinham uma perseguição aos gatos, porque eles achavam que gatos eram ligados à bruxaria, que os gatos eram, sabe, tinham uma coisa ruim, que eles eram satanizados. Então teve muita morte de gatos na Idade Média, que foi o início da época da Inquisição, né, daquela perseguição religiosa, às feiticeiras, às bruxas, e os gatos eram muito ligados a elas. Então teve uma morte volumosa de gatos, que teve uma proliferação nos ratos, e isso, né, tinha já a peste bubônica lá, né, transmitida pela bactéria, nas pulgas dos ratos, e isso teve uma pandemia que matou um monte de gente. Então, que a gente fique com esses princípios básicos da lei de destruição hoje, tá? A destruição, ela faz parte das leis divinas. A destruição nada mais é do que uma transformação e não um aniquilamento das coisas, e que tudo se transforma então num sentido de evolução e de progresso, ok? A gente vai continuar a nossa aula na semana que vem. Vamos dar uma lidinha lá nos itens, né? Estou olhando aqui, ó, itens que falam sobre guerras, homicídio, crueldade, tá? Depois a gente vai falar sobre duelo e pena de morte. Então são itens super interessantes. A gente tem mais 2 aulas ainda para estarmos juntos, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, que a gente possa ter aí uma ótima semana. Espero que a gente aproveite aí as informações do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Um beijo para vocês.